Bom dia pessoal, meu nome é Elcio Rodrigues, estou aqui complementando a introdução do Alberto Goulart. Vamos aqui abordar aspectos do mercado angolano, que é um mercado que vem crescendo de importância ao longo aí dos últimos anos, e eu acredito que agora até com essa crise internacional ele vai se firmar como uma alternativa interessante para aquelas empresas que têm interesse em se internacionalizar. Embora esse termo hoje seja até um pouco, cause um pouco de temor, né? Mas eu acho que não há alternativa, essa atuação internacional ela deve seguir, né? E a Angola vem crescendo, como eu falei, de importância nesse cenário. Eu queria falar um pouquinho antes sobre a experiência da RioSoft em Angola. Curiosamente, nós iniciamos esse trabalho, na realidade, em 2006, né, com alguns seminários, como nós vamos adiantar, mostrar daqui a pouco. Mas, em 1999, a RioSoft teve a primeira intervenção internacional em Angola, através de uma missão comercial liderada pela Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Ronaldo Chaer, e, na ocasião, surgiram oportunidades concretas na área de defesa, né? Naquela ocasião, o país ainda, inclusive, estava em guerra, né? E, então, já é um pioneirismo da RioSoft, uma visão da RioSoft, da importância da atuação nesse mercado. Bom, nós vamos abordar aqui os objetivos da palestra, como já falamos, por que Angola, né? Por que razões nós devemos investir em Angola, falar um pouquinho sobre o país, a Política Nacional de Desenvolvimento, especificamente no segmento de TI, os mercados principais, vamos dar uma panorâmica sobre os mercados principais, vamos falar um pouquinho sobre as principais empresas, os principais players que atuam naquele mercado, as relações de Brasil e Angola, que são um fato extremamente importante de ser abordado, né? E nós vamos esmiuçar um pouco esse assunto. E vamos também falar um pouquinho sobre as ações da RioSoft. Bom, por que Angola, né? Angola é um país que vem apresentando um crescimento expressivo ao longo dos últimos anos, né? Pode-se atribuir à questão do petróleo, que é a principal indústria, como nós vamos ver daqui a pouco, que chegou a atingir 150%, mas o que é importante é que Angola, antes desse crescimento, já vinha apresentando crescimentos bastante expressivos. Mesmo o petróleo na faixa de $20 e tudo mais, né? Lógico, a $150, isso seria, vamos dizer assim, o melhor dos mundos para eles. Mas esse crescimento já vem se apresentando de alguns anos para cá. Angola vem crescendo estrategicamente no cenário mundial, não só por conta das reservas petrolíferas, mas por conta da importância. É um país extremamente rico em outros recursos, é extremamente rico em recursos minerais, é a maior bacia hídrica da África subsaariana. É rica em minerais, em diamantes, né? É um terreno sólido e extremamente agricultável, né? Tem lá, eles convivem com os problemas das minas deixadas durante a guerra, mas eles têm feito um trabalho bastante intenso de retirada dessas minas. Então, um solo extremamente fértil, então um país que se apresenta como um país extremamente rico. E isso tem ocasionado ações fortes de diversas nações. Naturalmente, os Estados Unidos, as empresas petrolíferas americanas, empresas petrolíferas de outros países, e a China, enxergando esse grande potencial, né, assinou um acordo na casa de $1 bilhão, de alguns bilhões de dólares, no desenvolvimento, na recuperação de infraestrutura, né, toda a parte de reconstrução de prédios públicos, de arruamentos, utilizando mão de obra chinesa e com o compromisso de transferir para Angola perto de 4 milhões de cidadãos chineses que deverão ser expatriados para Angola. Além disso, a Índia, que é um concorrente importante do Brasil na área de tecnologia da informação, desenvolveu um projeto em 2006 e um grande seminário com os líderes de TI das nações africanas, e esse seminário foi realizado na Cidade do Cabo com o objetivo de desenvolvimento de parcerias regionais, de parcerias específicas com esses diversos países. E nesse contexto, Angola surgiu como um dos pontos principais de atração dessas ações da Índia, né? A outra razão, a razão natural, são os fortes laços culturais com o Brasil, né? Isso é indispensável dizer. Nós temos tradições de migração de populações angolanas para o Brasil,
né? Existe uma forte penetração da TV brasileira em Angola, existe uma forte atração, uma vinda maciça de angolanos para o Brasil, né? Então, esses laços têm se intensificado e têm mostrado ser um ponto importante na avaliação de investimentos e de ações no mercado internacional. As facilidades para as empresas brasileiras, elas são naturais e intrínsecas. A primeira é a questão do idioma, né? O idioma brasileiro, a familiaridade com o idioma angolano, com o português angolano. Angola e Brasil lideraram a questão da unificação e de adequação do idioma, que recentemente foi assinada na comunidade de língua portuguesa. Inclusive, a participação de Angola foi mais intensa que o próprio Portugal, que é a matriz, a máter de todo esse processo de língua portuguesa no mundo. As facilidades da empresa brasileira, como eu informei, primeiro, baixo investimento em localização de produtos, né? Se uma determinada empresa imagina ir para o mercado internacional, imagina seguir, por exemplo, adotar um esquema de parcerias como uma empresa, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos ou na França, o processo de localização do produto é bastante trabalhoso, né? Não só da tradução, de versão de manuais, mas da própria localização na cultura local. Em Angola isso não ocorre, né? Há uma proximidade cultural, guardando naturalmente as especificidades, né? Há uma proximidade cultural bastante intensa, né? E existe uma aceitação natural dos produtos brasileiros, existe uma demanda natural por produtos brasileiros, na área de TI e em diversos outros segmentos de produtos, né? É sabido das pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro a afluência de pessoas de Angola no final do ano para compra de produtos, para efetivar comércio em Angola. Ou seja, então, isso é um comércio natural, é um veio natural de comércio a ser explorado. Um pouquinho do país, o nome oficial do país é a República de Angola, é um país de aproximadamente 14 milhões de habitantes. A capital é a província de Luanda, que é um conceito muito parecido com o antigo estado da Guanabara, a cidade-estado, né, do Rio de Janeiro, após a saída da capital. A província de Luanda se confunde com a cidade de Luanda. É um país aproximadamente do tamanho da Bahia, né, com um PIB atingiu 44 bilhões de dólares, a moeda oficial é o Kwanza, de livre flutuação e gira em torno de 75 a 85 dólares, de 85 kwanzas por dólar. Um pouco da política de Angola, tivemos recentemente, agora encerrado o pleito, eleições parlamentares em novembro de 2008, o partido da situação, o MPLA, venceu mais de 80% das cadeiras, ou seja, permanece a linha política que vem desde 1992. Estão previstas eleições presidenciais para 2010, com a forte tendência da permanência do senhor José Eduardo Santos na presidência da República. Os partidos políticos originários dos movimentos de libertação na luta contra os portugueses, a MPLA, que está no poder, a FNLA e a UNITA. E hoje, que eram antigos movimentos guerrilheiros e se transformaram em partidos políticos. A data nacional, 11 de novembro, que é a independência, que foi realizada em 1975, quando Portugal liberou todas as suas colônias em África, não só Angola, mas também Moçambique e Guiné-Bissau. Algumas informações a mais sobre o país. É o terceiro maior destino de investimentos em África, né? Crescimento previsto para 2008 em torno de 24%. A taxa de desemprego está em torno de 4%, evidentemente não considerando o forte contingente de subempregados, né? As inserções mundiais da comunidade internacional, ela é membro da Southern Africa Development Free Community e da World Trade Organization. Teve recentemente como membro temporário do Conselho de Segurança da ONU também. A política de atração de investimentos, a intenção do governo angolano é sempre desenvolver, e nós vamos ver isso um pouco adiante, a questão da mão de obra local, da angolanização da mão de obra, não contratação de consultores, mas principalmente a formação de grupos locais, que hoje estão predominantemente locados em alguns grandes grupos, como veremos daqui a pouco, mas a ideia é a formação de joint
com grupos locais. Essa é a orientação da política de atração de investimentos do governo de Angola. Existe uma lei de investimento privado, nós podemos disponibilizar para quem tiver interesse, e todo esse processo é gerenciado pela Agência Nacional de Investimento Privado, que é uma organização estatal com o objetivo de viabilizar e atrair novos investimentos. A ANIP é, inclusive, reconhecida internacionalmente, ela é uma penetração internacional bastante intensa, até recentemente patrocinava o CNN África na televisão, então é uma organização de conceito internacional. Na questão das tecnologias de informação, o governo de Angola entendeu ser esse ferramental, essa ciência, vamos dizer assim, como estratégica para o país, né? E em 2006, o governo instituiu a Comissão Nacional das Tecnologias da Informação, CNTI, que viria a ser a organização encarregada de traçar o plano estratégico para o desenvolvimento das TICs para o mercado angolano. Essa comissão, ela de fato realizou esse trabalho. Hoje existem 2 planos básicos de governo, que um deles é o PAGE, o outro é o PASE, que norteiam todas as ações de tecnologia da informação do país, né? São diversos pilares. Esses planos estão disponíveis nos sites que nós vamos fornecer daqui a pouco, mas basicamente a orientação, na área da formação de recursos e a outra na parte de prover serviços através da governação eletrônica nos segmentos de serviços à população, no segmento de governo. Como eu falei, os portais, a CNTI já atingiu diversos objetivos. Hoje já existem portais do governo, portais de informações genéricas sobre o país, portais de informações sobre esses programas de governo, portal do cidadão para prestação de serviços de identificação, obtenção de passaportes e taxas, e obtenção de taxas e pagamento de impostos. E esses projetos, eles receberam recentemente uma premiação internacional chamada TIGA, Technology Government in Africa, na categoria Melhor Serviço Prestado Público e à Comunidade através das TICs.